Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, nós encarnados, os irmãos e irmãs desencarnados que aqui também estão presentes e os outros tantos que estarão presentes através da rede mundial, através desse meio virtual. É sempre motivo de alegria estar nessa casa, que desde há muito nos acolhe sempre com alegria, sorriso nos lábios e no coração. E para mim, eu vejo que nós temos essa fraternidade universal e a gente tem que praticá-la a partir desses pequenos núcleos. E um dia nós teremos a altura espiritual de conseguir compreender efetivamente essa fraternidade universal de todas as humanidades, de todos os globos habitados, de todo esse universo de Deus. Muito bem, conforme nos foi solicitado, hoje o tema é a parábola do grão de mostarda. Antes de falar da parábola do grão de mostarda, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre parábolas. Jesus, quando aqui esteve conosco, encarnado, ele, pela sua divina missão, ele veio por encarnar num meio onde nós, aquela população daquela época, tínhamos ainda um entendimento bastante curto a respeito das coisas do Espírito. Consequentemente, a nós era falado por Jesus através de histórias. Uma parábola é uma história. E tantas as histórias nos foram contadas por Jesus que até hoje nós replicamos. Quando a gente tem uma criança em casa, seja um filho, uma filha, um neto, uma neta, um sobrinho, seja o que for, em idade pequena, o que nós fazemos? Nós contamos histórias, porque a história vai traduzir para aquela criança o entendimento que a gente quer que ela tenha. Então, a gente pega uma história de criança, o que nós temos? Toda uma história e, por final, vem a moral da história. Não é assim? Da mesma maneira, Jesus, quando falava em parábolas, ele falava por quê? O povo que estava ao lado dele, em sua grande maioria, era um povo muito simples, constituído por camponeses, agricultores ou pescadores, que pouca noção de coisas mais complexas tinha, além do seu dia a dia. Mas o mais importante, a gente entende dessa forma pedagógica, didática de Jesus, é que, uma vez falando para o simples, ele poderia ser compreendido pelo simples e por todos os outros que já tivessem um grau a mais de entendimento e de conhecimento. Então a parábola, ela é feita para o simples, mas ela serve para todos. Então, dessa maneira, quando nós entramos numa casa espírita, ou quando nós entramos em algum templo de qualquer de outro segmento religioso, o que nós ouvimos, seja num sermão, numa homilia, ou seja, numa exposição doutrinária, como é o caso da nossa casa espírita, é importante que a gente consiga sair dali com um entendimento, ou mais simples que seja, daquilo que lhe foi colocado por realizar. Então, para que a gente sinta a eficácia da palavra trazida, a gente tem que primar, os expositores têm que primar pela simplicidade
de colocação das coisas. Então, sempre que me pedem para falar sobre alguma parábola de Jesus, o meu coração fica num estado de contentamento. Por quê? Porque me traz a oportunidade de exercitar a simplicidade na minha comunicação. E assim, então, conseguirmos transmitir, dentro da nossa pequenez, a grandeza das palavras de Jesus. E então, lá em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 26 a 34, nós temos assim: naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E na sequência dessa primeira explicação, ele segue: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Interessante notar que quando nós olhamos para qualquer semente, por menor que seja, até mesmo quem não conhece uma semente, um grãozinho de mostarda, o que acontece? Nós não conseguimos, pela nossa estreiteza de entendimento, visualizar naquela semente o potencial da árvore, o potencial do arbusto, o potencial, por exemplo, de uma árvore como o carapuvu, que nós temos aqui. Ela nasceu da onde? De uma pequena semente. E quando Jesus fala do reino de Deus, ele fala justamente da semente plantada em nossos corações. Por quê? Uma vez que ainda estamos com a visão turvada pela nossa ignorância, nós acreditamos em muitas coisas que não são e deixamos de acreditar em muitas coisas que são. Com isso, nós impedimos a terra boa e cultivável em nosso coração. E o que nós temos que fazer? Dar oportunidade para que esta semente venha a se desenvolver e traga frutos. Tá bom, Felipe, e aí? É muito simples. Não é, sabe por quê? Porque todos nós fomos criados por Deus como espíritos, como inteligências individuais, como fruto do princípio inteligente do universo individualizado. Nós fomos criados todos simples e ignorantes, mas vocacionados a sermos perfeitos. Entre o porto de origem e o porto de destino, existe um vasto oceano de possibilidades. Então, nesse caminho, nós tropeçamos aonde? Na nossa própria ignorância.
E muitas das vezes, na nossa ignorância, nós deixamos de dar oportunidade a nós mesmos de aprender com o outro. De aprender com o exemplo, de aprender com a atitude, de aprender com a palavra, de aprender com o olhar. Mas eu trouxe uma outra passagem, que inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é lembrada no capítulo 25, que tem como tema Buscai e achareis, lá no item 6, observai os pássaros do céu. Aí esse item 6 ele começa com a citação de Mateus. Eu trouxe somente a citação de Mateus para a gente refletir um pouquinho. Lá em Mateus 6, versículo 32 a 34. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Porque, nesse momento, eu estou propondo uma reflexão de juntar aquela primeira passagem com esta segunda. Porque nesse equívoco que eu estava há pouco falando, que nós, pela nossa estreiteza de visão, realizamos, no momento atual dessa humanidade terrestre, todos nós, de uma maneira ou de outra, mais fortemente ou menos, nós invertemos a ordem natural das coisas. Ora, se nós somos um espírito reencarnante, estamos vivendo uma de nossas existências na carne, o espírito, ele é precedente e ele prossegue depois da falência desse corpo que nós temos. Só que nós damos o valor para a manutenção do corpo e com todas as suas vicissitudes e com todas as suas viciações. Então, nós sofremos o tempo todo por buscar manter uma saúde física sem manter a saúde intelectual, a saúde emocional e a saúde moral, que é do espírito. E a gente acredita que, pegando um receituário enorme de remédios, nós vamos reconquistar essa saúde. Se o mal vem do espírito, nós só estamos procurando curar a consequência e não a origem. Quando nós ouvimos pelas palavras do evangelista Mateus, de que deixe que a natureza da nossa realidade cumpra o seu papel. Está dizendo o quê? Diminua essa sua pressão consigo mesmo em relação às questões da matéria. Buscai o reino de Deus, e tudo isso se lhe será dado por acréscimo. Tá bom, você está em casa com três bambinos, desempregado, dificuldade de colocar a comida dentro de casa, você vai pensar na vida do espírito. A gente pode pensar isso. Entretanto, o nosso equilíbrio emocional muito resolve para isso. O nosso equilíbrio emocional vem do quê? Do nosso equilíbrio com o espírito. Quantas pessoas não têm condição de trabalhar por desequilíbrio de ordem emocional? Quantas
pessoas estão em derrocada no aspecto dos males da alma, como a depressão, e com isso não tem ânimo, não tem força espiritual para conseguir estar firme para trabalhar. Então voltamos na orientação de Jesus. Buscai o reino dos céus, buscai o reino de Deus. Com isso a gente consegue encontrar o nosso centro, o nosso leme, o nosso rumo, para que a gente tenha a oportunidade de ver as oportunidades. Porque muitas das vezes a oportunidade está na nossa vista e nós não estamos enxergando. Por quê? Ela está obturada pelo nosso estágio emocional, pela forma com que nós estamos perturbados pelas nossas aflições. Quando a gente chega na casa espírita e vai buscar ali naquela salinha ali o atendimento fraterno, a gente abre o coração, fala de coisas que talvez não falasse nem para uma mãe, nem para um pai, nem para um irmão, e a gente sai e fala: nossa, eu estou mais leve. A gente sente o raio da esperança nos iluminando. Não é assim que acontece? Então, é porque, ao contrário do que parece, nós não temos um corpo onde habita um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito habitando de forma provisória um corpo. E nós, no dia a dia, acabamos invertendo as coisas. Por isso, a importância da gente estar sempre vigilante. E eu tenho, ao longo dos últimos anos, sempre que possível, falado sobre o Evangelho no lar. Porque o nosso equilíbrio, ele tanto será mais firme quando nós tivermos a nossa família como um todo equilibrada. Então a prática do Evangelho no lar nos dá essa condição, que é um lume a iluminar não só a vida daquela família, de todos os membros daquela família, acaba iluminando as casas da rua, do bairro, da cidade, de todo o planeta. Por quê? Porque é uma luz que vem de Jesus. Só um pouquinho. Na série de André Luiz, nós temos o segundo livro, Os Mensageiros. No livro Os Mensageiros, tem uma passagem, lá no capítulo 35, que fala justamente do Evangelho no lar. Ela é chamada culto doméstico. E para auxiliar na nossa reflexão, eu trouxe um pedacinho e recortei algumas passagens desse capítulo para melhor demonstrar isso que eu estou procurando destacar para nós. A Dona Isabel era uma viúva. Quem leu Os Mensageiros, ela era viúva do Isidoro, que já era desencarnado no momento deste capítulo. Então, vamos lá. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. A mensagem evangélica dessa noite assevera, diz ela:
pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota. Mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre, em divino simbolismo, da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Natural que o texto é bem maior, eu só retirei algumas partes para fazer um nexo, para que a gente entendesse. Da mesma maneira em que as pequenas coisinhas em que nós nos descuidamos podem ser objeto de uma derrocada, objeto de uma destruição, objeto de uma queda, as pequenas coisinhas que nós tomamos como cuidado, como pequenas sementes de mostarda, podem ser o instrumento da nossa redenção, um instrumento da nossa salvação. Tudo depende de onde nós colocamos o pensamento e a vontade. Se o nosso pensamento está colocado nas coisas tóxicas, nas coisas venenosas que existem nas relações humanas, se a nossa vontade ela está dedicada a vibrações pequenas, vibrações negativas e, consequentemente, a ações pequenas, ações negativas, a palavras pequenas, a palavras negativas, é ali que nós vamos estar. Portanto, o descuido das pequenas coisas, seja para o mal, seja para o bem, é que faz a diferença. E o cuidado das pequenas coisas, seja no aspecto do mal ou do bem, é que faz a diferença. Quando Jesus fala do pequeno grão de mostarda, que é o reino de Deus, é porque o reino de Deus está dentro de nós. Nesse sentido, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, no livro Rumos Libertadores, ele diz assim:
conquista que requer zelo e esforço, a fé, além de ser virtude preciosa, também se reveste do valor racional, sem o que não suporta as vicissitudes, ou seja, as dificuldades, nem os sofrimentos. Busca Jesus nos momentos difíceis, quando bruxileiem os fulgores da tua fé, ou seja, quando dá aquela balançadinha, na nossa fé, e reveste-te da necessária humildade, a fim de submeter-te aos impositivos da evolução, embora o tributo da aflição e lágrima que seja necessário oferecer. Não duvides, porém, do auxílio divino em todos os dias da tua vida. A fé é uma necessidade imprescindível para a felicidade, fator essencial para as conquistas íntimas nos rumos da evolução. Então, efetivamente, nos momentos em que a gente titubear, nós temos que nos agarrar na nossa fé de que Deus a ninguém desampara. Jesus, como o nosso exemplo, modelo e guia, como está colocado na questão 886 do Livro dos Espíritos, onde o nosso codificador Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é a caridade como a entende Jesus. Tem como resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Se nós, no momento em que nós nos sentirmos prejudicados, machucados, injustiçados, conseguirmos trabalhar dentro de nós esse detalhe chamado fé raciocinada e esse detalhe chamado o exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo, modelo e guia, na questão 645 do Livro dos Espíritos, que os espíritos superiores respondem de uma maneira objetiva. Quando Kardec pergunta quem é para a humanidade o maior exemplo, responde: vede Jesus. Uma resposta objetiva. Então é Ele que é o nosso exemplo, que foi, dentro da sua história de vida encarnada, Ele assumiu para si a condição de ter sido maltratado em todo o aspecto, injustiçado, sofreu todo o sofrimento do Calvário e da crucificação e surgiu vitorioso. Então, minhas irmãs, meus irmãos, dentro disto que nós estamos falando, o Leon Denis, no capítulo 23 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala de uma forma muito objetiva, para nos dar orientação de como fazer isso, de como fazer essa ligação com Jesus. Na alma humana há duas esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita, a outra manifesta o eu com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então a opção é nossa, nós nos colocarmos perante a problemática do ego, ou buscarmos no mais íntimo de nosso ser esse ser espiritual que é perfectível, que é vocacionado para a perfeição. Então, como é que a gente faz isso? Se guia por Jesus, se liga em Jesus, procura fazer da vida dele um exemplo de vida para nós. E dessa maneira, para que a gente tenha o rigor do nosso horário,
eu quero finalizar as palavras de hoje aproveitando um presente que eu ganhei aqui. Eu ganhei um presente de um livro que eu conheço há alguns anos. Não vou falar tanto porque depois eu vou dizer que eu sou muito velho, né? Então, vamos dizer, mais de 30 anos. E nesse livro chama Preces Espíritas, de Caimar Schutel. E a nossa irmã Maria Rosa me deu e eu fiquei muito feliz. Porque o meu estava bem já surradinho. Ela falou, então dá o teu surradinho para alguém e fica com esse. Então eu vou fazer isso. Mas não sei, talvez eu dê esse e fique com o surradinho. Talvez, vamos ver. É vontade. Bom, então eu peço licença de todos para finalizar essas palavras de hoje com Carta a Jesus. Meu Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o teu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho me apegado contigo e nunca deixei de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências, preenche as minhas falhas, enche os meus claros com teu beneplácito e não permitas que, pelos meus defeitos, seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou teu discípulo e te amo como o cão fiel ama o seu dono. Sou criança ignorante. Tem compaixão de mim. Abençoa a todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam e dá-lhes forças para que operem comigo o teu amor. Louvado seja Deus, nosso Pai Celestial, a quem conheço, Senhor, por teu intermédio e a quem amo e adoro e guardo o seu preceito. E com essas palavras, eu agradeço a todos pela oportunidade que nos foi dada, agradecendo a paciência e boa vontade de terem me ouvido, desejando que Deus nos cubra com as suas bênçãos de luz, de paz, de harmonia e de amor. Uma boa noite a todos.